Bem-vindo, Libra, ao Zona Zen Tarô. Eu sou Ana Carolina Richet, tô aqui para fazer uma leitura para vocês para o mês de abril de 2026. Vamos ver aí o que a gente tem para Libra. Gente, quem puder, tá? Se inscreve no canal, tá? Curte os vídeos, comenta, isso é importante para que esse trabalho continue, tá? É um incentivo a gente que tá aqui fazendo as leituras, né? E, enfim, ajuda a crescer, né? O canal, e isso faz com que a gente continue, né? Fazendo todo o trabalho aqui com vocês, tá certo? Essa leitura é atemporal e espero que ressoe com o momento de vida de vocês. Caso não ressoe, jogue pro universo. Se não estiver ressoando essa leitura, dá uma olhadinha lá no signo solar, no signo lunar, tá? Na sua Vênus, no seu ascendente, que pode ser que vocês encontrem mensagens lá também que complementem essa ou que estejam falando com o momento de vocês. Tá ok? Vamos lá, então. Libra 2026. Abril de 2026. Libra, abril de 2026. O que a gente tem para Libra, tarô? Libra, abril. Libra, abril de 2026. Vamos lá. A Justiça, carta de vocês. Carta de Libra. E mais a Força. Nove de espadas. Sete de ouros. Dois de copas. Os enamorados. Vou aceitar isso aqui também. O carro. Tá bom. Libra, aqui vocês estão passando por alguma situação, tá? Essa situação pode envolver a justiça e um ás de copas no fundo do baralho. Isso aqui é o subconsciente de vocês. Vocês estão amando, Libra, muito, né? No início de algo que nasceu aí dentro de vocês. Aqui vocês podem estar passando por algum momento de justiça, de fato, tá? Vocês precisam ser justos numa situação. E também a gente pode estar falando de algo referente à justiça, processos na justiça, separação, enfim, tudo que, né, envolva aí a justiça, tá? Ou que esteja prestes a envolver a justiça, já que essa leitura é para o mês de abril, né? Então, assim, aqui o tarot fala que vocês vão precisar ser fortes, tá? Porque não vai ser um momento, vai ser um momento assim que de repente vocês vão passar com certa angústia, tá? Pode ser que seja criado aí um processo de ansiedade, de insônia, tá? A gente tem o 9 de espadas aqui, que é uma carta que fala sobre isso, sobre esse desassossego mental, tá? E vocês vão também questionar aí se essa situação tá de fato sendo justa, tá? Porque aqui vocês fizeram uma escolha, tá? Aqui vocês fizeram uma escolha de seguir o coração de vocês, tá? Uma escolha emocional, de seguir o coração de vocês para uma situação, tá? Vocês escolheram aqui com os enamorados, que é uma carta de dúvida, de fala de triângulo, sim.
Então, assim, dentro daí do que vocês estão vivendo, vocês escolheram pelo coração, pelo sentimento, alguém, tá? E isso vai dar uma movimentação grande na vida de vocês, tá? Aqui a gente tem uma carta de mudança, mas essa carta também fala de vocês estarem tomando a rédea da vida de vocês, tá? Vocês agora estão tomando controle, vocês não estão deixando que ninguém mais controle o que vocês querem, o que vocês precisam, vocês não estão deixando que ninguém resolva mais por vocês, vocês estão no controle da situação, tá? Vocês estão decidindo por vocês. Essa carta fala sobre isso. Vamos ver o que é mais aqui para Libra. Libra, abril de 2026. O que mais aqui, tarô? Que a gente tem para Libra, abril de 2026. Vamos lá. Libra. Pagem de espadas. Aqui a gente pode estar falando de mensagens que vocês vão receber. A lua, podem ser mensagens, gente, que vocês não estavam esperando, porque podem ser coisas que estavam escondidas, tá? Aqui são movimentos. Se a gente está falando aqui de uma separação, por exemplo, às vezes essa situação você nem sabia que a pessoa ia envolver justiça e de repente ela entrou na justiça, algo assim. Algo aqui que alguma mensagem vocês vão receber que estavam escondidas, tá? A mensagem, o conteúdo da mensagem, vocês vão... Vamos ver o que é mais aqui. Libra, abril de 2026. Vocês podem ter uma surpresa aí, tá, Libra? E algo que estava escondido nunca é algo muito bom, não, né? Mas, bom... O eremita que pede que vocês tenham paciência, se for necessário vocês se isolem um pouco nesse momento para que vocês descubram a solução que vocês vão dar a essa situação, tá? Cavaleiro de Paus é uma situação que se apresenta, mas que vai ter uma rapidez aí no desenrolar, tá? Não vai ser algo, seja lá o que for, não vai ser algo que vai se estender muito. A coisa vai ter, de fato, uma aceleração. Vai ser algo que vai se resolver com uma certa velocidade, tá? O que mais para Libra? Abril de 2026. Libra, abril de 2026. 7 de ouros. Puxar mais uma outra vez. Libra, As de espadas. Aqui a situação vai se resolver com velocidade. Vocês, a princípio, vão ficar olhando, assim, sobre o que vocês conquistaram depois dessa resolução, né, de justiça e tudo. Mas vocês vão começar, tá? Vocês vão ter um início verdadeiro, tá? Vocês vão passar por essa fase, mas a partir, né, disso ter acabado, enfim, vocês vão começar algo de muita verdade, tá? Parece que diferente do que vocês estavam vivendo anteriormente, tá bom? Fundo do deck, a gente tem um 2 de ouros que pede, que é o subconsciente de vocês, equilibrando uma situação, como bem Libra sabe fazer, sempre equilibrando, sendo pacífico, né? Isso já é uma característica de vocês, essa coisa do equilíbrio, de estar sempre equilibrando as situações, e vocês vão tentar resolver tudo dessa forma, tá? Com equilíbrio.
vamos ver aqui agora, conselho do tarô para Libra. Conselho do tarô para Libra, abril de 2026. Para Libra. Libra, abril de 2026. Conselho do tarô. Pagem de espadas, aqui a gente fala de comunicação, então o conselho seria falando sobre conversem bastante, tá? 9 de copas, vou puxar tudo para ver do que tá falando, o que estamos falando. Dois de copas. 2 de espadas, quanto 2, né? 2 de ouros no fundo do deck, 2 de copas, 2, tem bastante 2. Aqui a gente pode estar falando, sim, de uma situação que o diabo... Eu vou aceitar. Para poder entender aqui. 6 de copas no subconsciente. Pode estar dizendo que vocês têm também um certo receio. Não é receio, mas vocês têm muitas lembranças do passado. Isso mexe com vocês, tá? Então, assim, se for aqui a gente estiver tratando uma situação de divórcio, de separação e tudo... É algo que tá no subconsciente de vocês, essa questão de lembrar dos momentos felizes, do que vocês viveram, tá certo? Vamos ver aqui o que é mais. 7 de espadas, o julgamento e o mundo. Gente, isso aqui é fortíssimo. Julgamento com o mundo. Aqui, Libra, o conselho do tarô fala assim... que vocês vão precisar entrar numa conversa, tá? Sincera com essa pessoa, que vocês estão, no caso aqui, né, o jogo fala se separando, tá? Porque vocês têm muitos momentos felizes a viver, porque vocês já estão, na verdade, vivendo momentos felizes num 2 de copas, tá? Então, assim, se vocês já estão dentro de uma outra relação... e que aí essa situação mesmo seria, né, para definir, né, algo, vocês vão precisar conversar com essa pessoa, tá? Vocês vão ter que falar para a pessoa, expressar para essa pessoa a decisão que vocês tomaram, tá? Que é ficar com a outra pessoa, no caso aqui, né? Não sei. Mas a gente tem a carta do diabo, que o conselho do tarô diz o seguinte: seja sincero, né? Comunique, converse, comunique, tá? Vocês têm coisas boas a viver. Vocês precisam, de repente, né? Vocês já resolveram uma situação dentro de vocês, mas vocês precisam sair dessa situação aqui do diabo. O que é o diabo, ó? Aqui nessa carta, nesse deck... É bem interessante, ó, que a gente tem o anjinho e o diabinho, que são como se fosse a consciência dela, né? Então, um fala um negócio, o outro fala outro, né? O que tem tudo a ver com o jogo, porque é muito 2, 2, 2, que são as dúvidas. Quando a gente tem esse 2, ó, e 2, né? Que são as polaridades, sombra e luz. E aí a gente fica na dúvida. Então, assim... E acabando que aqui no diabo a gente também tem uma situação assim de se iludir, né? Com uma história de achar que a gente pode ficar nesse processo viciado de tentar estar sempre, né, equilibrando e achar que assim tá tudo bem, que assim tá tudo certo. Não. Não se iluda quanto às situações. Aqui, na vida tem uma hora que a gente tem necessidade de resolver algo e se decidir por algo. E quando a gente se decide por algo, automaticamente a gente perde o outro, né, lado.
Então, desculpa, vocês precisam se resolver sabendo que vocês vão perder. Alguma coisa vocês vão sair perdendo. Não tem como ninguém equilibrar, se definir por algo, né? E ficar com tudo. Não dá, né? A gente vai perder. Então, não caiam nessa de ficar tentando também equilibrar tanto, não se definindo, porque é algo que não faz bem para vocês, tá? 7 de paus, pode ser que vocês também tenham um pouco de receio de confusão, de briga, de discussões aqui, tá? 7 de paus é uma carta que ele fala de conflito, Desculpa, gente. 7 de espadas. Fala de conflito. Mas aqui a gente tem, ó, a carta do julgamento, tá? A carta do julgamento fala assim que, por mais que vocês não tenham definido essa situação até agora, a espiritualidade vai definir, porque já passou do tempo, já passou a validade. Então, isso tem que se resolver, tá? E a carta do mundo fala que o início se finalizou, tá bom? A carta do mundo é uma carta que fala que agora o ciclo se encerrou. Precisa ser vivido uma outra fase da vida. Não adianta querer continuar, porque não vai ser. Entendeu? A espiritualidade está intervindo, tá? O ciclo vai se encerrar e vocês vão ter que conscientizar isso dentro de vocês e viver o que vem pela frente, que parece que é bem bom aqui, bem, entendeu? Bem de um sentimento muito... Ó, a gente tem o As de Copas aqui no fundo do deck, tá? Logo depois do As de Copas, a gente tem o Pajem de Copas, falando que é um amor puro, é um amor genuíno, é o início de um amor muito grande. Então, assim, vocês não têm que ter medo de nada, né? Resolvam a vida de vocês, para que vocês possam viver, né, essa felicidade aí toda, esse início em plenitude. Ficar em cima no muro em alguma situação é a pior coisa que possa existir. Vamos ver agora aqui no oráculo dos chakras qual conselho que eles dão para Libra, abril de 2026, oráculo dos chakras. Libra, abril de 2026. Libra, abril de 2026. Perseverança, vítima, fachada, aparência. Bom, aqui, Libra, vocês podem estar lidando, ou podem ser vocês que estão se fazendo de vítima dentro de uma situação. Insegurança, no fundo do deck. Sejam perseverantes, sabe? Mantenham a perseverança de vocês diante dessa situação. Não se façam de vítima, ou se a outra pessoa está se fazendo de vítima, não caiam nisso, porque na verdade é só uma fachada, tá? Face aqui a gente fala de fachada, é só uma aparência mesmo. A situação não é o que realmente está se mostrando, de repente, tá? Então, esse é o conselho para vocês. Vamos ver aqui agora no baú mágico do Zona Zen Tarot, o que nós temos para Libra, abril de 2026. O amor verdadeiro começa dentro de você. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui diz que você precisa respeitar os seus sentimentos e as suas vontades, porque só assim a gente é capaz de ser feliz. Não adianta a gente querer ficar equilibrando situação, agradando todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo. O que é mais para Libra, abril de 2026? Ui, até pulou. Nem todo final é um fracasso.
alguns são libertação. Então, assim, se for uma situação aqui de, ai meu Deus, um casamento que tá sendo, né, que tá acabando. Gente, não foi fracassado, né? Ele, ele deu certo até a hora que ele tinha que dar. Se ele deu frutos, inclusive, se existem até crianças envolvidas nisso, olha que maravilha, entendeu? Foi uma relação que frutificou, foram momentos maravilhosos que vocês tiveram juntos, mas a partir de algum momento parou de dar certo. E isso acontece. A vida tem os seus ciclos, né? Tudo termina em algum momento, né? A gente acaba, né? A gente em algum momento também não vai estar mais aqui. Então esse entendimento precisa existir, né? E nem por isso foi um fracasso, né? Não é porque terminou que foi um fracasso. Quando algo é verdadeiro, ele resiste ao tempo. Isso aqui, a gente pode falar que independente de você estar com a pessoa como companheiro, tá? Você pode se separar de repente, continuar amando aquela pessoa, aquele amor se transformar de uma outra forma, sabe? Nossa, eu amo. Isso aqui é para pessoas com mente aberta, tá, gente? Isso aqui não vai atingir todo mundo. Mas eu conheço relações de pessoas que se separaram, tá? De uma forma tranquila, de boa, natural, e que as pessoas se dão super bem, se amam, de fato, entendeu? Tem situações em que passam o Natal junto, todo mundo, entendeu? Já não estão mais juntos, mas têm filhos, cada um tem o seu próprio companheiro, né? Ali, todo mundo se dá e todo mundo, entendeu? Então, esse é uma forma de amar. E aí ultrapassou o tempo, porque não é porque a relação íntima ali de casal acabou que você deixou de gostar e se relacionar com essa pessoa. Então, é isso que eu tenho para vocês, Libra. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Não fiquem com medo dessa situação. A vida tem os seus ciclos. A gente precisa respeitar isso, porque senão, de fato, a espiritualidade ela acaba interferindo e aí é independente da nossa vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada.